Ô, Mãe 10, de volta com Vitoriosa Debate, agradecendo, é claro, a sua audiência. Você que sintoniza a TV Vitoriosa, nós estamos com o debate falando sobre as explosões nos caixas eletrônicos. Daqui eu vou para a capital, Belo Horizonte. Então, a região metropolitana registrando diversos casos. Segundo o próprio capitão Miller Michalik, da Polícia Militar, representando o comando, Uberlândia é a segunda no estado. Olha só, Uberlândia é a segunda no estado. Mas vamos saber de Belo Horizonte, vejam só. O carro para na porta da agência e 3 homens descem. Eles observam a movimentação e entram. O veículo vai embora, mas logo depois volta e fica pronto para a fuga. 2 assaltantes saem do banco e esperam o terceiro bandido. Um chega a voltar para saber se algo havia dado errado. De repente, todos correm e em questão de segundos o caixa é explodido. Eles voltam em disparada para tentar recolher o dinheiro. Minutos depois, os 3 saem com muita pressa em direção ao carro. O grupo foge rapidamente. Pela manhã, os estragos ficaram visíveis. Muita lataria amassada, estruturas penduradas, cacos de vidro dentro e fora do banco. A parte onde ficam os gerentes também foi atingida. Funcionários do banco contaram que esta é a 4ª vez que caixas eletrônicos aqui desta agência são alvo de bandidos. No último ataque, em dezembro do ano passado, os assaltantes roubaram R$ 3.700. Agora o cofre ficou assim, todo retorcido, mas eles não conseguiram levar nada. Tinha 3 caras aqui, mas eles estavam normal, não estavam encapuzados. Eles estavam aqui, hoje com o telefone na mão. E aí, quando eu deitei na cama, ao estrondo aqui no banco, eu levantei. Muito alto? Muito alto. Isso aí já é uma coisa que está acontecendo constantemente em todo lugar, né? Isso aí já é uma coisa que já virou rotina. Em Santa Luzia, na Grande BH, no bairro São João Batista, bandidos também arrombaram um caixa eletrônico. Eles colocaram um artefato improvisado, com granulado, dentro de uma barra de aço. A pólvora chegou a ser acesa, mas o caixa não foi explodido. É a inventividade aí dos infratores que estão a colocar em risco a própria vida, porque em virtude de insuficiência técnica de quem confeccionou esse artefato, ele não explodiu. Poderia ter explodido na mão de quem confeccionou. O especialista aí do GAT de Belo Horizonte falando, poderia ter estourado na mão de quem fez isso aí. E olha, nós não estamos longe de acontecer isso, gente, infelizmente. Tem muita gente aí que está fazendo esse tipo de artefato, serralheria aí, né, no fundo de quintal, enfim, corta esse metalão aí, pega um pouquinho de pólvora, mas agora, um mal. Não sei se as autoridades aqui vão concordar comigo, mas tudo isso tem na internet, explicando como é que monta, faz isso. É um absurdo, não é não, doutora? Olha, o que a gente tem de informação que não deveria ser passada, na internet, acessível a qualquer um, realmente é bem desfavorável, né, à segurança de todo mundo. Desanima, capitão, porque vocês fazem um trabalho de inteligência, né, ali, um trabalho ostensivo, preventivo, inclusive, mas aí você vai numa rede mundial aí de computador, você tem tudo isso lá, ué. Olha, hoje a internet ela é uma ferramenta que ela tem tantas ferramentas para o bem, como também, infelizmente, nós temos essa parte voltada para o mal. É verdade. Né? E o pessoal, inclusive, tem um nome, chama Deep Web, né? Que são a web profunda, Entendi. São aqueles dados que eles não são tão fáceis, mas é possível, sim, aqueles que têm um conhecimento maior de alcançar. E aí entra, Potinho, eu acho que é importante nós reafirmarmos isso, que a educação, ela faz a diferença. Então, se você não quer que seu filho entre para o mundo do crime, eduque seu filho, dê orientação, fiscalize. Isso é importante. A internet, ela é um material, mas ela deve ser também acompanhada da sua utilização. Não deixe seu filho fora do horário, sem fiscalização, para utilizar. Porque gente boa tem muita gente para poder fazer, mas gente ruim também nós temos gente demais tentando convencer seu filho. E agora eu quero a participação do meu telespectador. O telefone já está aparecendo na tela e já tem gente comigo. Isso é audiência, gente. Você pode ligar no 3292-5802 e o 3292-5835. Alô, boa tarde. Oi, Pote. Quem fala? É Reinaldo do São Jorge. Um abraço para vocês aí do São Jorge. Reinaldo, dá tempo ainda, abaixa o volume do seu televisor aí, para a gente estar te ouvindo aí com mais clareza desde o São Jorge. Pode abaixar mais ainda o volume do seu televisor. Fica à vontade com as nossas autoridades aqui. Essas ações, o Potinho, não seria já ligada às prisões, às chefias que estão nas prisões, os bandidos que estão presos, chefiando essas ações do lado de fora por explosões?
grupos organizados, é isso? Doutora, a senhora quer falar nesse sentido? Se das investigações, é claro que sem aprofundar, mas tem alguma citação nesse sentido de grupos organizados, tanto dentro de presídio, penitenciária, orquestrando isso aí? Olha, Potinho, em resposta também ao Reinaldo, telespectador, esse tipo de informação é até delicado da gente passar nesse momento, tendo em vista que as investigações ainda estão em andamento. Nós temos a quadrilha que foi presa, na semana que passou, mas novos serviços estão sendo realizados, então acho que não seria nem conveniente para a investigação de dar muitos detalhes de qual a linha que nós estamos seguindo. Ok, mas também é um ponto a ser investigado. Existe uma possibilidade e nenhuma possibilidade vai ser descartada pela Polícia Civil. Tá certo, importante que a doutora falou. Fala, tem um telespectador aí, mas fala então, capitão. Só aproveitar o seguinte, que nesse trabalho em conjunto com a Polícia Civil, entendi. Nesse fim de semana nós conseguimos inclusive prender um dos líderes de quadrilhas que a Polícia Civil já havia pedido mandado de prisão para esse infrator. Ele fugiu em outra ocasião durante as operações e durante essa madrugada, do fim de semana para cá, nós conseguimos fazer a prisão desse infrator aqui na cidade de Uberlândia. Olha só, importante dado que o capitão Miller Michalik nos passa neste momento. Mais um telespectador. Alô, boa tarde. Boa tarde. Por gentileza, eu vou falando aqui, se abaixa o volume do seu televisor. Pede aí o telespectador, na hora que for participar, só abaixa o volume aí um pouquinho. Tem o telefone como referência aí pra gente. Ok. Quem tá falando? Zé Ricardo aqui, Nossa Senhora das Graças. Um abraço para vocês do Nossa Senhora das Graças. Representa o bairro aí, fazendo a pergunta para quem, Zé Reinaldo? Eu faço uma pergunta e faço um questionamento. Certo. E faço uma contestação. Primeiro, eu não concordo que a Polícia Militar Civil, o poder público, faça guarda de dinheiro de banqueiro. Porque, veja bem, quando eles fazem a reposição do dinheiro nos caixas eletrônicos, eles vão com escolta armada. Depois eles entregam essa responsabilidade, esses valores, aos cuidados de quem? Eu sou da seguinte conclusão de que reduz esse número de caixa eletrônico na cidade, porque caixa eletrônico nos postos de combustível, caixa eletrônico nas padarias, caixa eletrônico... Por qualquer lugar tem caixa eletrônico. Agora, a coisa que eu pergunto é o seguinte... Quanto que esses empresários ganham dos banqueiros para ter esse caixa eletrônico no comércio deles? E quando acontece uma explosão com dano no imóvel dele, se os banqueiros ressarcem esse prejuízo para eles, você está entendendo? Ok, entendi o que o senhor falou plenamente, parabéns ao senhor aí, porque tem muito comerciante que insiste em deixar a história lá, vai e coloca de novo. Mas essa parceria, eu vou falar para o senhor, não sei se as autoridades vão concordar comigo, mas é muito difícil ter uma explicação clara de um banqueiro para falar a respeito disso, né, doutora? E até o não que vão querer falar nunca, né? Não. E o que a gente percebe é o seguinte, em momento nenhum a gente está aqui, né, nós estamos afirmando aqui que seja uma obrigação dos órgãos de segurança pública fazer a segurança desses caixas. Não, muito pelo contrário, o doutor Juliano também afirmou isso. Sim. A ideia é que seja arcado pelos próprios bancários uma segurança particular, para poder garantir que esse serviço não possa ser, que a população não tenha o prejuízo de não ter o serviço. Então, a diminuição de caixas, eu não acho que é um resultado favorável à população. A gente não tem que ter esse posicionamento, mas sim a garantia dos caixas com segurança, tanto para a população quanto para os próprios comerciantes, enfim. Né? Isso seria um resultado que eu acho que é o que todos nós queremos, como cidadão de Uberlândia, claro, né? E como autoridade policial. Eu libero o telefone, 3292-5802, 3292-5835, você pode ligar aqui. Essa situação aí do ponto, né, do caixa eletrônico, Juliano, parece igual aquele ditado. É mais cômodo para o dono do banco, né, tá repondo isso do que contratar um vigilante. É igual aquele ditado, né? Mais fácil é matar uma vaca do que combater o carrapato. É por aí? Funciona nesse sentido? Eles não estão nem aí em contratar e preferem dessa maneira? É sim, Potinho, porque eles não têm prejuízo. O prejuízo, na verdade, vai para a seguradora, porque eles têm seguro desses caixas eletrônicos. Então, respondendo até uma pergunta que teve mais cedo, os bancários não têm nenhum tipo de prejuízo. O prejuízo fica com a população, fica com nós clientes e da seguradora. Tá certo. Tem uma pessoa comigo no telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Eu quero só que você abaixe um pouquinho o volume, gente. Vamos me ajudar aí também, para a gente entender aí. Pode abaixar uns 50 centavos esse volume seu aí, para a gente entender. São, a ordem nesse momento, 1h20. Quem está falando? É Luiz Carlos. Ô, Luiz Carlos, você está falando aonde? Do bairro Maravilha. Opa, um abraço a todos do Maravilha. Fica à vontade aqui com as nossas autoridades. Eu queria fazer um questionamento com o capitão do Exército na questão seguinte.
tem como fazer um trabalho junto aos políticos e à justiça, buscando reativar o respeito à farda, porque hoje, pelo meu ensinamento, pela minha criação, a farda antigamente ela tinha um grande respeito. Hoje está bom esse negócio. Inclusive, o de menor não poder o pai levar para acompanhar para trabalhar, é difícil, isso aí é complicado. Capitão. Respondendo a você, André, o telespectador, sim. Na verdade, o Exército, né, o 36 aqui mais especificamente na nossa área, a gente trabalha em cima da fiscalização, né? E a fiscalização, para isso, a gente existem, né, regulamentos para esse tipo de atividade. Obviamente, qualquer mudança nesse tipo de fiscalização que venha a corroborar, ela precisa de uma lei aí entre a questão dos legisladores, né? Para que a gente execute e cumpra efetivamente. Ok. Então, quando se fala em explosivo, o Exército, explosivo, se liga à questão do Exército. A gente está com um trabalho específico na questão da armazenagem, da fiscalização. Isso está sendo feito em todos os sentidos. Né? Ok. Capitão, tem uma informação que surge agora, inclusive tem um ouvinte que vai participar comigo, um telespectador, mas que no último dia 21 foi feita uma reunião entre Exército e também órgãos de segurança pública, alguma operação que vocês estão desencadeando, e trata-se também da questão aí de estouro a caixa, essa reunião que teve aí com vocês? Com certeza, André. Ano passado, como eu já relatei aqui, nós fizemos uma operação, né, em medidas, tanto na parte administrativa, que isso foi feito pelo Comando Logístico do Exército, expedindo novos regulamentos, e também fizemos na parte operacional. Então, especificamente na nossa área, no segundo semestre do ano passado, foi feito em toda a região de Brasília, né, comandada aí pela 11ª Região Militar, uma operação em Tocantins, no estado de Goiás e também de Minas Gerais, que a gente intensificou esse trabalho de fiscalização. Para esse ano, semana passada, foi feita uma reunião juntamente aí com os órgãos de segurança pública para a gente fazer uma coordenação em que cada ponto um pode ajudar, né? Em que sentido cada um pode ajudar. É a chamada Operação Interagências, né? Isso, Operação Interagências. Isso visando futuras operações efetivas no terreno, que aí a gente, né, são operações inopinadas, né? Tá certo. Mas estão programadas. Ok, tem uma pessoa comigo no telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É o Marco, aqui do Roosevelt. Um abraço para vocês do Roosevelt. Fica à vontade. Meu querido, esse dispositivo de inteligência, pergunto para o oficial, a inteligência de computação, por que não tem um dispositivo na hora que coloca uma bomba, sem um cheiro de spray, de bomba para esse pessoal que está degradando nossa cidade, a nossa sociedade? Eu entendi o que você falou. Ele está falando sobre dispositivos nos pontos ali, nos terminais. Nós já temos alguns dispositivos de tinta que mancham as notas. Ele falou, por exemplo, se colocar ali um spray, na hora que chega ali, mexe qualquer coisa, já dispara um spray na pessoa. Olha, vocês têm alguma informação nesse sentido, capitão? O que nós sabemos é que existem várias tecnologias. Certo. E aí nós entramos naquele mesmo discurso no início do nosso debate. Será que os bancos têm interesse em implementar esse tipo de dispositivo? Porque muito se veiculou a tinta rosa. A prática nos tem mostrado que nós não estamos aprendendo o material que fica para trás manchado de tinta rosa. Então, se não houver um envolvimento, né, dos bancos com isso, fica mais difícil. É importante ressaltar o artigo 144 da Constituição. Então, vamos relembrar a nossa Constituição. Segurança pública é dever do Estado, mas direito e responsabilidade de todos. E nisso entra os bancos. Então, se o banco não ajudar a segurança pública a coibir esse tipo de delito, a tendência é que ele aumente. Então, nós precisamos, sim, trabalhar em conjunto, como foi falado pelo capitão Cristian, doutora Gabriela, né? O próprio sindicato vem trabalhando junto com a gente, dos vigilantes. Então, o Juliano já nos relatou isso, essa preocupação em trabalhar em conjunto com a polícia para que a gente possa elaborar legislações melhor no âmbito do município de Uberlândia para coibir esse delito, nós não conseguiremos reduzir o número de ocorrências de explosões em caixa eletrônico. Tá vendo, então, só, é importante, gente? É a responsabilidade do banco. O banco tem que oferecer, porque dinheiro tem a rodo, está sobrando. Eles preferem esse prejuízo aí a fazer a contratação de pessoas armadas ali, devidamente qualificadas para fazer a proteção. Hein? Exatamente. Então, dentre as medidas que nós temos, já foi citada a questão do vigilante armado para intervir
antes que o crime aconteça, ou até mesmo para acionar os órgãos de Estado no momento da ocorrência do delito, mas é importante também que nós consigamos inutilizar essa nota, para que o crime não compense, como se diz, né? É aquele negócio que o crime não compensa, porque por enquanto está compensando. Tá certo. Porque ele explode o caixa e ainda consegue levar o dinheiro. Olha só o que o capitão está falando. Por isso que eu fico aqui feliz com o trabalho das nossas autoridades policiais, em toda a esfera, civil, militar, federal, enfim. É o trabalho nosso aqui. É um representante de segurança pública que tem esse reconhecimento, esse entendimento e que o banco tinha que fazer aí aquela proposta da reciprocidade. Tem o dinheiro entrando ali, mas você tem que fazer nesse tipo de investimento para proteger aqui o cidadão e colaborar com as nossas forças.